pessoal, tudo bem? Então essa é uma videoaula de revisão sobre alguns conceitos da TCC. Essa videoaula é tanto para o terceiro ano quanto para o quarto ano, porque nesse ponto, nesse momento, houve uma convergência dos assuntos que a gente está trabalhando nas duas disciplinas. Eu espero, contemplar as dúvidas de vocês e poder ajudar nas avaliações que vocês estão elaborando. No terceiro ano, nós trabalhamos, conversamos bastante sobre os pensamentos automáticos, vimos a sua definição, vimos como identificar, como avaliar e como responder aos pensamentos automáticos. E pretendemos, aí, seguindo o nosso cronograma, falar das crenças centrais e intermediárias e falar também sobre o modelo cognitivo da ansiedade e o modelo cognitivo da depressão. Por outro lado, então no quarto ano, nós tivemos uma revisão, um olhar mais geral sobre o modelo cognitivo e começamos a falar sobre a avaliação inicial para essa abordagem. Falamos especialmente sobre a importância da conceituação cognitiva, como fazer a conceituação cognitiva, que é um elemento-chave para a TCC. Então, tanto para o terceiro ano, compreender melhor o papel dos pensamentos automáticos nesse modelo, quanto para o quarto ano, compreender melhor o modelo cognitivo e conseguir, realizar a conceituação cognitiva mais facilmente, eu vou retomar com vocês algumas ideias principais, algumas ideias muito importantes para o modelo cognitivo. Então, começando, uma ideia chave é a seguinte: nós, no dia a dia, no cotidiano, geralmente a gente tem uma ideia de que as nossas reações emocionais, comportamentais, fisiológicas, elas são um resultado direto da situação que nós vivemos. Então, eu vivi tal coisa, por isso eu me senti assim. Aconteceu determinada coisa, então eu me comportei dessa maneira. No dia a dia, comumente, a gente atribui à situação, esse poder de influência sobre como nós nos sentimos, como nós nos comportamos, as reações fisiológicas que a gente tem. O modelo cognitivo, ele vem, e nos diz que não é bem assim que funciona. Entre a situação vivida e as reações emocionais, comportamentais e fisiológicas, há a interferência do pensamento, da cognição, ou seja, da forma como nós interpretamos aquela situação. Então, não é a situação que diretamente causa, influencia nossas reações, mas a interpretação que nós fazemos daquela situação. Então, no modelo cognitivo, o pensamento tem uma função central. Ele é aquele mediador entre o que acontece e como eu vou me sentir, como eu vou me comportar, as reações que meu corpo tem. Então, tudo depende da maneira como eu interpreto aquela situação que acontece comigo. Dito de outra maneira, essa relação entre situação, pensamento e reações comportamentais, emocionais e fisiológicas, a gente pode trazer esse esquema gráfico, que mostra basicamente essa relação, acrescentando aí, deixando essa relação aí um pouco mais complexa. Então, o que a gente tem nessa esquematização? A gente tem que uma situação ou um fator desencadeador, um evento, ele vai ser avaliado, ele vai sofrer ali uma avaliação cognitiva, uma interpretação por parte do indivíduo. Essa interpretação
vai influenciar diretamente as reações emocionais, comportamentais e fisiológicas que se seguem. O que esse modelo traz de diferente, né? O que ele acrescenta? Ele vai dizer que essa avaliação, então, a situação, né, passa por uma avaliação do indivíduo. Essa avaliação, ela vai ser resultado tanto das nossas crenças quanto daquilo que a gente pôde perceber da situação. Então, também tem uma influência dos nossos processos atencionais, de atenção, do que a gente prestou atenção naquela situação e das nossas crenças, né? Dos nossos pensamentos. As crenças e o processo atencional influenciam diretamente essa avaliação que a gente faz da situação. Essa avaliação expressa nesse modelo, né, nada mais é do que os pensamentos automáticos. Então, a avaliação que a gente faz da situação, né, de todas as situações, eventos, né, fatores desencadeadores, são os pensamentos automáticos. Vamos retomar então, vamos relembrar o que são os pensamentos automáticos. Então, os pensamentos automáticos são avaliações que nós fazemos muito rápidas, né? Os pensamentos automáticos são involuntários, quer dizer, eles aparecem sem que a gente queira, né? Muito rapidamente. A gente vivencia pensamentos automáticos o tempo todo. Então, diante de todas as situações, os eventos que a gente vive ao longo do dia, a gente tem esses pensamentos automáticos, né? Eles ocorrem muito rápido mesmo. Os pensamentos automáticos, eles podem ser tanto frases quanto imagens que vêm à nossa cabeça, né, diante dessas situações. Então, eu vivo uma situação e me vem uma frase do tipo: nossa, eu não vou conseguir, ou uma imagem, né? Então, muito rápido mesmo, nos vem à mente, diante das situações, esses pensamentos automáticos, essas avaliações rápidas que nós fazemos dos eventos que vivemos. Muitas vezes, na maior parte das vezes, nós nem tomamos consciência dos pensamentos automáticos. Eles aparecem, né, muito rapidamente e nós nem nos damos conta de que tivemos aquele pensamento automático, de tão rápido que ele é. Uma avaliação, né, bem assim, ligeirinha. Bom, o que acontece às vezes é que, mesmo que a gente não perceba, não se recorde do pensamento automático, ele vai ter, né, vai influenciar as nossas reações emocionais, comportamentais e fisiológicas. Então, às vezes a gente acaba se sentindo triste e nem sabe por quê, né? Mas foi em decorrência aí de algum pensamento automático, né, de alguma avaliação ali que a gente fez da situação que a gente viveu, que pode ter despertado, por exemplo, sentimento de tristeza, ansiedade, né, ou fez o coração bater mais rápido. Às vezes a gente presta muita atenção nessa reação emocional, fisiológica que a gente tem e nem se dá conta de que ela é, né, diretamente influenciada pelo pensamento automático que a gente teve. E aí é importante dizer, nós temos esses pensamentos automáticos o tempo todo, eles são muito importantes para nós, né? Assim, eles nos ajudam a entender, né, as situações que acontecem com a gente, mas algumas vezes esses pensamentos podem ser disfuncionais, eles podem nos fazer mal, eles podem despertar em nós reações exageradas, reações que não condizem com a realidade, né? Então, a gente apresenta, né, a maioria de nós, né, apresenta pensamentos automáticos disfuncionais, avaliações da situação que são pouco condizentes com a realidade e que nos causam mal, né? De que nos fazem sentir mal.
Aí, a gente conversou, né, terceiro ano, sobre os principais pensamentos automáticos disfuncionais que nós temos. E aí, quem quiser pode entrar em contato comigo, eu posso postar para vocês a lista dos principais erros de pensamento, né? Então, por exemplo, o de catastrofização, né? Que é quando a gente faz uma avaliação que faz uma tempestade em copo d'água. Então, a gente tem uma situação que nos revela, né, um evento negativo, mas que a partir dela nós temos uma interpretação, nós temos um pensamento automático que prevê consequências catastróficas para aquela situação, sem nenhum dado de realidade, certo? Nós temos erros de pensamento automático do tipo 880, ou preto no branco, que é ou o meu trabalho está perfeito ou ele está um lixo. Não tem meio termo. Esse também é um erro de pensamento muito comum. Também é um tipo de pensamento automático disfuncional. Então, vocês estudaram, né? E quem quiser saber mais pode falar comigo, eu passo material. Existem vários desses erros, né? A gente tem uma lista aí de 12, 15 erros de pensamentos automáticos, né? Ou de pensamentos automáticos disfuncionais. Que são essas incongruências, né, que a gente faz nessa avaliação rápida da situação, né? Bom, em terapia, né, na terapia cognitivo-comportamental, nós precisamos aprender a identificar esses pensamentos automáticos, em especial os pensamentos automáticos disfuncionais, ou seja, esses errinhos, né, na interpretação das situações. Após identificar esses pensamentos automáticos, nós precisamos conseguir, junto com o paciente, avaliar a validade e a utilidade desses pensamentos automáticos. Então, nós vimos, né, inclusive algumas técnicas, né, a técnica mais utilizada aí para avaliar os pensamentos automáticos é o questionamento socrático. Então, a gente viu como avaliar esses pensamentos automáticos. Será que ele está condizente ou não? Ele é válido? Ele é útil? Tá bom? E em terapia também temos que aprender, né, e desenvolver junto com o paciente a habilidade de responder a esses pensamentos automáticos quando ele aparece. Então, a ideia é que a gente consiga identificar os pensamentos automáticos, avaliar se eles são distorções ou não, né? E responder a esses pensamentos automáticos. Como eu disse para vocês, como a gente não está acostumado a prestar atenção nos pensamentos automáticos, esse processo de identificá-los, às vezes, pode ser um desafio. O que acontece muitas vezes, né, com os pacientes e até com a gente, né, terapeutas aí em formação, é que a gente confunde muito os pensamentos automáticos com emoções. Então, vai aqui uma dica para vocês. Os pensamentos automáticos são ideias, são interpretações. Então, geralmente, eles aparecem como uma frase, certo? É, por exemplo, assim, eu tenho um pensamento automático de que, nossa, ninguém gosta de mim. Essa minha amiga fez isso porque ela não gosta de ficar perto de mim. Então aparece como uma frase. A emoção não. A emoção aparece como uma palavra só. Então, diante desse pensamento de que ela não quer ficar perto de mim, eu me sinto triste, ansioso, chateado, feliz, alegre. Então, geralmente, né, a emoção é expressa em uma única palavra. E o pensamento automático em uma frase, numa interpretação. Isso é bem importante na conceituação cognitiva, né, na hora de vocês preencherem aquele quadro de situação, pensamento, emoção e comportamento,
é bem importante que vocês consigam fazer essa diferenciação, tá bom? Pensamentos automáticos são ideias, são interpretações. E emoções, geralmente, são só essa palavra, né? Uma palavra só, dizendo sobre ansiedade, tristeza, alegria, raiva, tá bom? Então, é uma dica que talvez possa ajudar vocês nas atividades avaliativas. Ok, retomamos algumas ideias sobre pensamentos automáticos. Mas de onde eles vêm? Então tá, de onde vem essa avaliação rápida, essas imagens, essas frases que aparecem na minha cabeça quando eu vivo uma determinada situação, um determinado evento? Bom, os pensamentos automáticos são reflexos das nossas crenças centrais, né? Das nossas crenças. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Nós vivemos em um mundo muito complexo. Então, desde os nossos primeiros anos de vida, nós vamos tentando desenvolver maneiras de compreender, de entender, de organizar os eventos que ocorrem, né? De organizar o mundo, de organizar as nossas experiências. Para que a gente consiga dar conta dessa complexidade de situações, de experiências, a gente vai criando alguns esquemas mentais. A gente vai criando algumas crenças, né, que vão nos dizendo, elas vão funcionando tipo como um aviso, como uma placa, dizendo assim, isso sou eu, as outras pessoas são assim, o que eu devo esperar do mundo é isso, o futuro é assim. Nós vamos criando determinados rótulos, né, determinadas afirmações que nos vão ajudando a entender, a organizar essas experiências que a gente vai tendo. Ou seja, nós vamos organizando esse mundo complexo através de crenças, através de ideias que vão nos guiando aí, né? Que vão nos ajudando a classificar essas experiências que a gente vive. Importante dizer que na clínica, né? Ou seja, no nosso trabalho enquanto terapeutas, nós vamos lidar, nós vamos atender pacientes, né, com crenças muito negativas, né, com crenças que trazem muito sofrimento. Essas crenças geralmente são ideias muito profundas, né, e muito gerais sobre quem eles são, né, sobre quem são as outras pessoas, sobre o que esperar para o futuro. Então são ideias muito gerais, né? Não é nada muito assim descrito, né? É uma ideia muito ampla, profunda. Geralmente a gente nem toma consciência, né? As crenças centrais são inconscientes. E são essas ideias muito depreciativas, negativas, que aparecem no contexto de terapia. Essas ideias, né, profundas e gerais sobre quem eu sou, sobre quem são as outras pessoas, sobre o que eu vou esperar para o futuro, elas vêm se estruturando desde a infância. Então, desde que a gente nasce, nós vamos construindo essas ideias. Por isso que a gente fala que elas são tão centrais, profundas, porque elas estão sendo construídas desde a nossa infância. Como que elas vão sendo construídas? Elas vão sendo construídas através dos processos de socialização. Então, a gente viu lá em psicologia social, né, os processos de socialização. Então, a gente vai aprendendo com os nossos agentes de socialização, ou seja, com a nossa família, com os nossos amigos, na escola. Nós vamos aprendendo comportamentos, valores. Nós vamos criando ideias, né, formadas a partir da observação do outro, do que meus pais fazem, do que meus pais valorizam, né? Da observação e da internalização dessas regras que vão sendo,
né, dessas experiências que eu vou vivendo na minha família, das experiências que eu vou vivendo na escola. Então, resultado dessas experiências de interação social, eu vou consolidando essas ideias, né, sobre quem eu sou, né, sobre quem são os outros, sobre o que eu devo esperar. Essa cristalização, né, dessas ideias, essa internalização profunda dessas ideias, constitui as crenças centrais. É por isso que lá na conceituação cognitiva, vocês têm uma opção de preenchimento sobre os dados relevantes da história de vida do paciente. Ou seja, né, esses dados relevantes sobre a história de vida nos dão pistas sobre como essas crenças foram sendo construídas ao longo da vida, né? Vou dar para vocês alguns exemplos de crenças centrais disfuncionais, né? Ou seja, crenças centrais negativas que nos causam mal. Bom, a Judith Beck vai nos apontar aí 3 modalidades de crenças disfuncionais, né, bastante comuns. Esses exemplos são exemplos de crenças relativas ao que eu penso sobre mim, né? As crenças que os pacientes geralmente têm sobre si mesmo. Então, ela vai falar 3 modalidades de crença. Primeiro, a crença de desamparo. A crença de desamparo, ela geralmente se expressa da seguinte maneira: eu sou incapaz, eu sou inadequado, eu sou ineficiente, eu sou fraco, eu sou descontrolado, eu sou uma vítima, eu sou vulnerável, né? Eu não tenho recursos, eu sou inferior, eu sou um fracasso, eu sou um perdedor. Então, só para vocês terem uma ideia, que as crenças, na hora de vocês preencherem lá a conceituação cognitiva do caso, inclusive, elas aparecem assim, tá bom? É nesse formato mesmo que a gente coloca, né? Eu sou incapaz, ela é muito geral, né? As crenças centrais são muito generalizadas. Por isso, inclusive, que elas são disfuncionais às vezes, né? Porque elas tratam de uma visão muito totalitária de quem eu sou. Eu sou um fracasso. São crenças muito rígidas, né? Eu não consigo me proteger, eu não consigo mudar, certo? Todos esses são exemplos de crenças negativas de si mesmo, classificadas como as crenças de desamparo. Também existe uma outra modalidade de crenças centrais sobre si mesmo, que são as crenças de desamor. Então, são aquelas crenças, né, das pessoas que se veem como incapazes de serem amadas, como pessoas que não são dignas de amor. Então, são crenças do tipo: eu sou indesejável, eu não sou digno de amor, eu sou diferente, eu sou feio, eu sou defeituoso, né? Eu sou imperfeito, eu sou desinteressante. Então, são vários exemplos de crenças negativas relacionadas a essa ideia de si mesmo como alguém que não pode ser amado. E também existe aí uma modalidade de crenças centrais, que são as crenças de desvalorização. Então, são aquelas crenças do tipo: eu não tenho valor, eu sou inaceitável, eu sou mal, eu sou louco. Então, são aquelas crenças típicas de pessoas que têm uma imagem de si muito desagradável, né? Uma imagem de si como um monstro, como alguém muito mal, né? Que se vê mesmo de uma maneira muito desvalorizada, né? Então, são exemplos de crenças que as pessoas podem ter sobre elas mesmas, que elas foram construindo ao longo da vida. Então, ao longo da vida, elas foram alimentando ideias do tipo: eu não sou capaz de nada, ou eu sou muito inadequado. E aí essas crenças são muito fortes, elas vão influenciar a maneira como essas pessoas interpretam as situações que acontecem com elas,
e quase sempre, né, essas crenças não são conscientes para a pessoa. Então, ela não sabe, né, que tem essas crenças. Bom, como essas crenças disfuncionais, né, nós temos crenças que não são disfuncionais também, né, mas quando essas crenças disfuncionais estão ativadas, elas nos causam muito sofrimento. E para conseguir lidar com esse sofrimento, nós vamos elaborando algumas afirmações, regras, pressuposições que nos ajudam a lidar, né, com essas crenças, né, a entender o mundo a partir dessas crenças e a nos proteger. Essas afirmações, essas regras que a gente vai criando a partir, né, das crenças centrais, são as chamadas crenças intermediárias, tá? São as regras, são as afirmações, são os pressupostos que eu crio, né, para conseguir lidar, que vão me nortear, né, a partir da crença central que eu apresento. Por sua vez, as crenças intermediárias, elas me ajudam a planejar, a criar estratégias compensatórias. O que é isso? Bom, a gente viu lá na conceituação cognitiva, né? Também é um dado que a gente precisa preencher das estratégias compensatórias. O que elas são? São, basicamente, estratégias que permitem com que eu evite o sofrimento decorrente das crenças. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma crença central do tipo: eu sou um fracasso. É uma crença geral, uma crença negativa, né, disfuncional. Vocês veem que ela é bem assim, né? Não é muito descrita, né? É uma coisa mais geral mesmo. Eu sou um fracasso. E aí, com base nessa crença, eu vou criando algumas regrinhas, algumas pressuposições que vão traduzindo essa crença mais geral para o mundo real. Então, essas crenças intermediárias são as afirmações, as regras e as pressuposições que eu crio a partir da crença central. Se minha crença central é eu sou um fracasso, eu posso, por exemplo, ter crenças intermediárias do tipo: se eu falhar, isso significa que eu sou um fracasso. Falhar é terrível. Se eu não fizer algo perfeito, então significa que eu falhei. Tá vendo? Eu vou criando regras, né? Na minha cabeça, eu vou criando regras, afirmações, ok? Que vão traduzindo essa minha crença central. Se eu penso que se eu falhar, eu vou ser um fracassado, como eu vou evitar isso? Como eu vou evitar, né, de confrontar essa crença? Bom, eu posso, por exemplo, ter comportamentos perfeccionistas. Então, tudo que eu faço tem que estar perfeito. Porque eu tenho uma crença de que se não está perfeito, é um fracasso. Então, eu tenho uma estratégia compensatória para evitar esse sofrimento de fazer tudo perfeito. Ou então, eu posso ter uma estratégia compensatória do tipo: eu só vou fazer atividades em que eu sei que eu vou me dar bem. Eu não vou me propor a fazer nada novo. Ou, tudo que eu vou fazer, qualquer disciplina, qualquer curso, eu vou me dedicar ao máximo para não ter risco de falhar. Então, as estratégias são essas ações que eu vou tomando, né, para evitar entrar em contato com o sofrimento provocado pela minha crença. Faz sentido? Não sei se fica claro para vocês essa ligação. Bom, para encerrar, né, essa revisão, importante dizer para vocês o seguinte: ok, e como a gente identifica os pensamentos automáticos, as crenças centrais e as crenças intermediárias? Bom, para identificar os pensamentos automáticos, a forma mais comum, né,
é a gente perguntar. Então, diante das situações que o paciente traz, ou diante de uma alteração de humor do paciente ali durante a sessão, a gente perguntar o que passou pela sua cabeça, né? O que veio na sua cabeça nesse momento? Nem sempre é fácil. Quem quiser pode acessar lá as aulas, né? Tem uma aula específica sobre como identificar os pensamentos automáticos. Nem sempre é fácil, mas a maneira mais comum é de fato perguntar o que passou pela sua cabeça nesse momento. Bom, e como a gente identifica as crenças centrais e as crenças intermediárias? Essas crenças podem aparecer em sessão espontaneamente. Então, né, durante um relato, o paciente pode dizer: olha, eu acho que eu sou muito inadequado, eu acho que eu não... ninguém gosta de mim, tá? Então, isso pode aparecer assim, né, enquanto numa conversa, num relato. Ou um jeito bastante conhecido, talvez seja o jeito mais utilizado de identificar as crenças centrais, é fazendo o seguinte. Então, eu identifiquei um pensamento automático. Ou identifiquei o pensamento automático que alguém teve diante de uma prova. Então, o paciente fala que fez a prova, né, e ali no final da prova, pensou: eu não vou conseguir, eu vou ir muito mal nessa prova. Aí a gente pergunta para o paciente: tá, se isso for verdade, o que isso quer dizer? O que isso significa? Aí o paciente pode responder: isso significa que eu vou repetir de ano. Tá, e se isso for verdade, né, repetir de ano, o que isso quer dizer sobre você? Aí o paciente pode responder: isso quer dizer que eu sou um fracasso. Quando a gente chega nessa ideia mais geral, né, que a pessoa tem sobre ela mesma, a gente chegou no significado do pensamento automático, né, a gente chegou na crença central. Então, uma das maneiras mais utilizadas de conhecer as crenças centrais é através do significado que a pessoa dá aos pensamentos automáticos que ela traz na sessão. Essa é uma técnica, a gente vai ver ainda ela com calma, que se chama flecha descendente. Descendente porque a gente vai perguntando o significado até chegar nessa ideia geral que a pessoa tem sobre ela, sobre os outros, né, sobre o mundo. Então, eu trouxe exemplos de crenças centrais, né, sobre si mesmo, mas a gente pode ter crenças centrais sobre os outros. Eu posso pensar, por exemplo, que nenhum homem é confiável, o mundo é um lugar muito perigoso, o futuro é muito imprevisível, as pessoas não são confiáveis, as pessoas mentem, as pessoas são mentirosas, enfim. Eu trouxe exemplos de crenças centrais sobre si mesmo, mas também existem crenças centrais sobre os outros e sobre o futuro. Bom, pessoal, eu espero que essa conversa tenha ajudado um pouco vocês a se localizarem, né, mais no modelo cognitivo, mas eu estou muito à disposição, vocês podem me mandar dúvidas, qualquer dificuldade que vocês tenham aí para a realização do trabalho, vocês podem falar comigo. E a gente tem ainda chão pela frente, né? Então, nós vamos conversar sobre as técnicas, nós vamos falar detalhadamente sobre todos os elementos do modelo cognitivo. Essa foi só uma visão geral, tá bom? Até mais então, pessoal. Um abraço.